E se eu te falar que todos os seres humanos têm hábitos? Desde sempre, nós sempre tivemos hábitos. A questão é que a maioria das pessoas tem hábitos improdutivos. A diferença agora é você conseguir transformar esses hábitos improdutivos em hábitos produtivos. Para você alcançar alta performance, você precisa de alguns hábitos. Começa pela atividade física. Se você não faz atividade física, você precisa fazer, porque senão você não vai conseguir atingir alta performance. Eu estudei muitos anos para concurso militar, que é um concurso muito difícil, muito concorrido. E em um determinado ano, eu simplesmente cortei toda a minha atividade física e falei, não, eu vou focar 100% em estudar. Aí o que acontecia? Eu ficava estressado mais fácil, eu ficava cansado mais fácil, né? E não conseguia ter um bom rendimento. Às vezes tinha alguma confusão de ideias e tudo mais. A partir do momento em que eu comecei a colocar atividade física no meu dia, comecei a fazer corridas diárias, né? Eu comecei com corrida. Botei a corrida na minha rotina, mudou completamente. Era uma válvula de escape do estresse do estudo, era algo que oxigenava o meu cérebro, então me ajudava. Depois da corrida, eu pegava o exercício difícil para fazer, porque depois da corrida eu conseguia uma concentração melhor, conseguia um desempenho melhor. Então, se você não tem atividade física, coloque atividade física no seu dia. E aí a gente pode citar outros hábitos também, né? Como o hábito da leitura, ou o hábito de ter uma dieta, uma boa alimentação e tudo mais. Não cabe agora ficar falando hábitos bons, só quis pontuar essa questão da atividade física. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem estudos que dizem que os seres humanos naturalmente se viciam. A gente é viciado, é normal. A questão é que tem gente que é viciado em droga e tem gente que é viciado em ir para academia, né? Um tá performando bem, um tá construindo de fato uma vida interessante, o outro tá só destruindo a vida. Então assim, o primeiro princípio é, para você construir bons hábitos, você precisa acabar com hábitos ruins. E o inverso, a lógica inversa também funciona. Para você acabar com um hábito ruim, é só colocar um hábito bom. Então, por exemplo, digamos que você toda sexta-feira sai do trabalho e vai tomar uma cervejinha. Só que isso te faz mal, porque você exagera, depois da cerveja você vai pra vodka e tudo mais e tal, você exagera, perde a linha, toda sexta você perde a linha, passa mal, teus amigos têm que te levar em casa, é horrível. E você quer acabar com esse hábito de bebida na sexta-feira. Nossa, isso é horrível, isso tá acabando comigo. É muito simples. Coloque justamente no mesmo horário um outro hábito. Então, por exemplo, digamos que essa mesma pessoa gosta de dançar. Aí ela se matricula numa aula de dança e coloca a aula dela para sexta-noite. Então você vai estar forçando seu cérebro a, opa, não, saindo do trabalho, ao invés de beber, eu tenho que ir para aula, eu tô pagando mensalidade, eu tenho que ir para aula. Aí a pessoa vai. E aí ela, pronto, daqui 2 meses ela conseguiu trocar esse hábito péssimo por um bom hábito. Essa é uma primeira tática, é você colocar justamente no momento que você pratica o hábito ruim, você encaixa um hábito bom. E aí vai facilitar se você não colocar um hábito novo, mas sim progredir num hábito que você já faz, mas pelo menos um pouco. Por que eu quero dizer isso? Porque senão são duas dificuldades. Se você, para substituir um hábito ruim, coloca um hábito novo, são duas dificuldades. Primeiro é parar o hábito ruim, e o segundo é fazer um hábito novo. Agora, se você pega um hábito que você já tem, digamos, uma pessoa que gosta de jogar bola, e ela joga bola nas quartas, mas sexta ela enche a cara. Não, então passa o futebol de quarta para sexta. É um hábito que a pessoa já tem jogar bola, né? Mas você coloca em cima de um hábito que era ruim. E isso vai ajudar. Porque aí você só tem um desafio, que seria o parar com o hábito ruim. O futebol continua tranquilo. Bom, essa é uma tática. Bom, agora que a gente já falou sobre o conceito primordial sobre hábitos, né, vamos pontuar algumas táticas para você conseguir construir hábitos. Primeiro de tudo, você ter uma boa rotina organizada e planejada é fundamental. Só que isso é tão fundamental que a gente vai ter uma aula só sobre isso com o Vinícius, que ele vai explicar sobre rotina, né? Mas, ou já explicou, não lembro exatamente se a aula de rotina já foi ou vai ser, eu acho que já foi a aula de rotina. Então você pode pegar aquele conhecimento e aplicar, isso vai ser fundamental para a construção de hábitos. Agora algumas dicas da minha metodologia.
Primeiro, gradatividade. O que é gradatividade? Quando você vai construir um hábito novo, não adianta querer fazer já o ideal. Então, por exemplo, imagina uma pessoa sedentária que não faz nada, atividade física, sempre fez um pouquinho e tudo mais, mas ela quer ter o hábito da academia. Não, eu vou na academia, vou matricular nesse negócio e eu vou fazer. É o que acontece. A pessoa se matricula na academia. Aí nas primeiras 2 semanas, imagina uma pessoa assim, normal, mas ao mesmo tempo uma pessoa que já tem um pouco de disciplina. Porque se você está assistindo esse vídeo de alta performance, você já pelo menos tem um interesse de performar. Você não é uma pessoa que não está nem aí, uma pessoa largada. Você de fato está interessado na alta performance. Então, você vai se matricular na academia, vai ficar 2 semanas sem falta. Aí lá na terceira semana acontece um imprevisto. Teu chefe te chama para um trabalho à noite, você não vai na terça-feira. E aí quando vai ver na quarta, nossa, quarta choveu, você não foi na quarta. Aí você já não foi 2 vezes, aí você já desanimou, já não foi quinta e sexta também, porque você já faltou 2 dias. Aí na outra semana, você também teve um outro imprevisto lá, não foi. Quando vai ver, passou 3 meses, você tá pagando a mensalidade e não tá indo na academia. Então assim, isso é fruto também do cansaço. Até porque quando você começa uma academia ou uma corrida, alguma coisa assim do tipo, isso é cansativo. E dá dor muscular, ainda mais no início. Nossa, dá muita dor muscular no peito, na perna e tal. É horrível. E aí a tendência, a chance de você parar é muito grande. Então, gradatividade. A gradatividade, o princípio da gradatividade é você, quando construir um hábito novo, começar ele devagar. Então, se matriculou na academia, vai 2 vezes por semana. Fica 2 semanas indo só 2 vezes. Isso vai ajudar para 2 coisas. Primeiro, vai ser muito mais fácil de você concluir esse objetivo. Antes você ia 0, agora você vai 2 vezes. Vai ser fácil você concluir isso. Segundo ponto, vai ser bom para dor muscular, porque você vai estar dando um intervalo maior para o seu corpo. Então, no início, que dói muito a musculatura, que você ainda não está acostumado, vai doer menos. Então, vai te ajudar. Esse é o princípio da gradatividade. É claro, se é um hábito que você já faz, você pode dar uma acelerada. Digamos, você fazia academia, parou 2 meses de fazer academia, mas quer voltar. Então tudo bem, às vezes vale a pena você começar com 3, 4 dias na semana no máximo ali. Mas eu acho que de 2 a 3 vezes por semana é interessante para você colocar um hábito de atividade física, independente da que seja, né? Em relação à leitura, leitura já é um pouco diferente. Minha sugestão seria você fazer todo dia, para manter ali a disciplina, mas que comece com poucas páginas. Então, não, vou ler 2 páginas por dia, de segunda a sexta. Então, a pessoa vai estar lendo 10 páginas por semana, beleza. E aí, a cada semana, você aumenta um pouco. Isso serve para muita coisa. Por exemplo, eu vou... na verdade, eu já contei sobre a minha história. E eu falei, acho que eu falei um pouco sobre a minha quantidade de tempo de sono. No início do ano passado, eu dormia 8 horas e meia. E eu achava, assim, um absurdo. Não, porque a gente tem que dormir muito. Tudo mais. Já contei essa história. E aí, atualmente, eu durmo 5 horas, 4 horas. Mas como é que eu cheguei nesse nível? Eu fui reduzindo meia hora a cada 2 semanas. Então, eu dormi 8 horas e meia. Aí, eu passei 2 semanas dormindo 8 horas. Depois, eu passei 2 semanas dormindo 7 horas e meia. E fui reduzindo, até chegar ali umas 6 horas. Aí eu fiquei em 6 horas um tempão. Agora que eu tô reduzindo, abaixo de 6 horas, num período da minha vida agora que tá mais apertado. Mas 6 horas é minha quantidade de sono ideal, que eu durmo e fico bem. E isso foi fruto da gradatividade. Eu não fui de uma vez. Se eu dormisse 8 horas e meia e pulasse para 6, não ia dar certo. Eu ia sofrer. A próxima é a gamificação. Gamificação é o quê? É você transformar aquele hábito, aquela rotina, como se fosse num jogo. O que seria isso? É você, por exemplo, ter uma tabela com marcação de metas de alguma dos seus hábitos, né? E aí, à medida que você for concluindo, você vai marcando. E quando você chega até o final, você pode até pôr uma recompensa para você. Não, quando eu conseguir concluir a meta de leitura desse mês, eu vou comprar um milkshake da Copenhague. Pronto. Você coloca isso na cabeça. Você imprime uma foto do milkshake da Copenhague e deixa na tua mesa. Você fala, caramba, eu preciso acabar essa meta de leitura porque eu vou pegar meu milkshake, entendeu? Então, isso vai te ajudar. Como se fosse um jogo, né? Gamificação. Então, à medida que você for batendo níveis, você vai ganhar premiação, você vai conquistando objetivos. Então, dá para fazer isso com um gráfico no Excel, dá para fazer numa tabela, dá para fazer de diversas formas, né? Mas a ideia seria justamente
por meio desse controle, você ir se motivando. Porque só, por exemplo, eu vou na academia e você não marca nada, é uma coisa. Agora, se você se pesa toda segunda-feira e começa a acompanhar o seu peso, se você começa a anotar o quanto de carga que você está pegando e a cada 2, 3 semanas você aumenta meio quilo, 1 quilo na carga que você pega e você vê anotada essa diferença, o teu cérebro ele entende melhor, ele fica mais satisfeito, ele, caramba, eu estou progredindo. Se você só vai aleatório, às vezes você está progredindo e teu cérebro nem sente que você está progredindo, isso não é bom. Quando você faz essa progressão, isso te motiva a continuar. Bom, último princípio para a construção de hábitos são os lembretes. O que seriam lembretes? Alarmes. Então, por exemplo, você tem que ir na academia às 6 horas. Bota um alarme 5h50. Todo dia que você for na academia. Isso vai ajudar. Outro lembrete, post-it. Bota um post-it na mesa da cozinha, na porta do banheiro, no teu computador. Bota um post-it. E isso vai incomodar seu cérebro. Porque vamos lembrar lá da aula de disciplina. Nós somos acostumados a viver na comodidade, a buscar o conforto. Então, a tendência é a gente não querer mudar nossa rotina, não querer construir esses hábitos bons. Então, se você bota post-it, se você bota o papel anotado e espalha pela casa, coloca em cima da cama e tudo mais, isso vai estar incomodando seu cérebro até ele se acostumar que sim, você tem que fazer tal coisa. E isso é muito bom, né? E tem também dentro de lembretes o princípio do trava-dia. É algo que eu criei. O que seria o trava-dia? Por exemplo, digamos que eu vou correr. Eu vou colocar, e eu sei que eu tô com dificuldade para correr, por exemplo. Eu vou colocar o meu tênis bem no caminho, bem na porta do banheiro. Porque eu vou ter que ir no banheiro todo dia, concorda? E meu tênis vai estar lá. Então, para eu ir no banheiro, eu vou ter que passar por cima do meu tênis e isso vai me incomodar. Ou seja, é uma ação que trava o meu dia. É uma ação que, se eu não fizer algo, vai travar o meu dia. Então, por exemplo, eu quero correr todo dia e eu tô com preguiça. Se meu tênis estiver na porta do banheiro, todo dia eu vou ter que ter a disciplina de todo dia pegar o tênis e tirar da porta do banheiro e falhar, entendeu? Você vai ter que ter a disciplina de falhar todo dia. Ver o tênis e falar, eu não vou. Você vai ter que ser determinado. Mas isso não vai acontecer. Você vai ver o tênis um dia, vai ver o tênis no segundo dia. No terceiro dia, aquilo vai te incomodar e tu vai criar força de vontade. Não, eu vou correr. Não tô nem aí. Tudo isso porque o tênis ficou na porta. Então, assim, são detalhes, são dicas que eu pratiquei ao longo do tempo para conseguir chegar nisso. Então, isso é importantíssimo para você alcançar alta performance, é usar essas táticas para conseguir construir hábitos. Por último, essa é a nossa penúltima aula desse curso. A próxima aula já vai ser sobre desafio. E, resumidamente, o que eu queria falar é: a energia de um desafio é fundamental para você começar um novo ciclo na sua vida. Não adianta você assistir essa aula e fechar o computador e ir dormir ou fazer alguma outra coisa. Não adianta. Precisa ir para ação. Não adianta só assistir. Não vai te ajudar. Não vai ajudar. Só assistir não vai ajudar. Você tem que pôr em prática. E como é que você vai pôr em prática? Próxima aula você vai saber.